Você vai se surpreender quando perceber como Jesus Cristo deu indicações exatas sobre os lugares onde você não deve estar quando começar a maior crise da história humana, a Grande Tribulação. Normalmente, quando as pessoas pensam nas profecias de Jesus sobre o fim dos tempos, focam nos sinais espirituais, certo? Guerras, terremotos, fome, falsos profetas. Mas o que muita gente ignora completamente é que Jesus também deu instruções muito específicas e claras sobre onde estar e principalmente onde não estar quando esses eventos começarem a ocorrer. Ele não falou de forma vaga, irmão. Jesus não deu conselhos genéricos como afastem-se do perigo ou tomem cuidado com o mal, não foi muito além. Jesus mencionou lugares reais, coordenadas geográficas tão precisas que parecem instruções militares de evacuação. E o mais incrível de tudo é que ele fez isso há 2000 anos, numa época em que ninguém poderia imaginar como esses acontecimentos poderiam suceder exatamente como ele os descreveu. Deixa-me te contar algo que vai te impressionar profundamente. Jesus deu advertências concretas sobre 3 lugares que se tornarão verdadeiras armadilhas mortais durante a tribulação. São locais exatos que estarão sob um julgamento severo e devastação total. O que se vai ouvir agora não é apenas para satisfazer sua curiosidade. Esta informação é literalmente questão de vida ou morte e muita gente não está pronta para ouvir estas verdades. Se você está pronto, comente assim: estou pronto. O primeiro lugar que Jesus mencionou especificamente é a Judeia, que corresponde ao território atual de Israel e Cisjordânia. Em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 18, Jesus deu uma ordem extremamente clara. Quando virem no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda então: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar algo de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para pegar sua capa. Perceba o nível de urgência desse aviso. Jesus não estava sugerindo que as pessoas devessem considerar sair com calma ou planejar uma evacuação organizada. Era uma ordem de fuga imediata, sem tempo para recolher roupas, documentos ou dinheiro. É como se a Judeia estivesse prestes a explodir a qualquer instante. Jesus estava vendo exatamente o cenário que se formará ali. Exércitos cercando Jerusalém, perseguições religiosas brutais e desastres sobrenaturais tão severos que será impossível sobreviver sem obedecer de imediato a essa ordem de evacuação. Agora vem algo que vai te impactar. Jesus apontou que esse evento ocorrerá na metade da tribulação, precisamente 3 anos e meio depois que o Anticristo assumir o poder. É o que Daniel capítulo 9, versículo 27 chama de abominação desoladora. Imagine comigo, o Anticristo colocará a sua imagem no Templo de Jerusalém e exigirá a adoração global, instaurando ali o maior centro de perseguição religiosa que a humanidade já viu. E isto não é apenas algo espiritual, é também algo físico, literal, com consequências práticas imediatas. Quem permanecer na Judeia nesse momento enfrentará não só a perseguição do Anticristo, mas também terremotos devastadores, granizo caindo como pedras do céu e uma guerra global que envolverá todas as nações da terra. Exatamente como diz Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3. Nota a precisão dessas profecias. Não são coincidências nem teorias vagas. São revelações detalhadas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos hoje. E há algo que me impressiona. Jesus não daria essas instruções específicas se não houvesse um plano claro para proteger o seu povo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, está escrito claramente que Deus já preparou lugares específicos no deserto para sustentar de maneira sobrenatural aqueles que obedecerem e fugirem no momento certo. Irmão, estas não são advertências para criar pânico ou medo. São sinais claros do amor e da misericórdia de Deus. Jesus está literalmente dando instruções para salvar vidas. Mas existe uma condição crucial. Você precisa crer que ele sabia exatamente o que estava falando. Não adianta ver Jesus como um bom mestre ou um líder espiritual comum. Você deve confiar que ele é o Filho de Deus, que conhece o fim desde o princípio. E sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? Somos a primeira geração que pode entender perfeitamente essas profecias, porque todos os elementos para o seu cumprimento já estão no lugar. A tecnologia, os sistemas económicos globais interconectados, as armas nucleares, tudo isso compõe exatamente o cenário que Jesus escreveu há 2 milénios. Agora deixa eu te dizer algo. Se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, que não erra em suas palavras, então deve levar essas instruções muito a sério, porque quando chegar o momento não haverá espaço para dúvidas nem vacilações.
Agora vem algo ainda mais impactante, algo que pode afetar milhões de pessoas que nem imaginam que estão correndo um perigo iminente. O segundo lugar que Jesus nos adverte evitar durante a tribulação é Babilônia, a Grande. E irmão, se você pensa que esse aviso é simbólico ou apenas espiritual, prepare-se, porque o que vou-te mostrar pode mudar tudo o que você pensa sobre segurança, cidade e sobrevivência nos últimos tempos. Em Apocalipse 18, contra 4, está escrito: Ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas. Agora, presta atenção a esta frase: Saí dela, povo meu. Não é evitem os seus caminhos ou não participem das suas ações. É uma ordem física. Saiam, evacuem, fujam, abandonem literalmente o lugar. Porquê? Porque as pragas golpearão esse local com tal força que qualquer um que estiver ali será afetado, e aqui está a parte que vai te fazer pensar duas vezes antes de permanecer em grandes centros urbanos. A Babilônia descrita em Apocalipse não é apenas a cidade antiga que estava na Mesopotâmia. Essa Babilônia foi destruída há séculos e já não tem relevância profética literal. O que João viu foi algo muito maior. Um sistema global, urbano, comercial e cultural. Ele viu a representação moderna das megacidades, centros económicos e culturais que dominam o mundo. E sabe como sabemos? Porque ele faz uma lista detalhada de tudo o que se comercializa em Babilônia: ouro, prata, pedras preciosas, tecidos de luxo, madeira, ferro, cobre, vinho, azeite, trigo, animais, veículos, até almas humanas. Apocalipse 18:13 é um inventário autêntico da economia global moderna. Está falando de Nova Iorque, Londres, Tóquio, Cidade do México, Dubai, cidades onde o comércio nunca dorme, onde tudo se move por consumo, luxo e sistemas totalmente dependentes da infraestrutura. Mas aqui está a revelação mais alarmante. Essas cidades colapsarão em uma única hora, não em semanas, não em meses, em 60 minutos. Apocalipse 18:10, 17 e 19 repetem isso 3 vezes. Em uma hora veio o teu juízo. Em uma hora foram assoladas tantas riquezas. Em uma hora foi assolada. Isso parecia impossível há 2000 anos. Mas hoje, com a interconexão digital dos mercados, com sistemas bancários eletrónicos, redes de energia dependentes da tecnologia, cadeias de suprimento delicadas, um desabamento financeiro global pode ocorrer literalmente em minutos. Um único ataque cibernético ordenado pode derrubar mercados, paralisar bancos e interromper o transporte de alimentos, água e combustível. Irmão, você se dá conta do quão extraordinário é isso? João viu exatamente o que estamos vivendo. E o colapso não será apenas económico, será estrutural. As cidades não produzem comida, não geram sua própria água, não fabricam energia. Quando os sistemas caírem, em poucas horas as prateleiras estarão vazias. Em poucos dias as pessoas lutarão por migalhas. E em poucas semanas o que era uma metrópole vibrante será um campo de batalha pela sobrevivência. Por isso Deus diz: saí dela, povo meu, porque quem estiver ali quando tudo isso começar não terá para onde correr. As saídas estarão bloqueadas, os suprimentos esgotados, a violência é generalizada. E sabe o que é mais aterrador? A Bíblia diz que ninguém mais comprará nem venderá nessas cidades. Apocalipse 18:11. Ninguém compra mais as suas mercadorias, significa colapso total do comércio global, mas aqui está a raiz do problema. João escreve que essas cidades foram dominadas por feitiçarias. Apocalipse 18:23. Porque por tuas feitiçarias foram enganadas todas as nações. A palavra usada no grego é farmaqueia, manipulação, ilusão, controle mental. Ou seja, as cidades modernas criaram um sistema ilusório onde tudo parece seguro, controlado, próspero, mas é uma armadilha. Um castelo de cartas prestes a desabar. Você já viu como as pessoas vivem hoje nas cidades? Tudo gira em torno do conforto, do consumo, da aparência, mas ninguém para pensar no que sustenta tudo isso. Um colapso da internet, um ataque à rede elétrica, um terremoto, qualquer uma dessas coisas seria suficiente para paralisar uma cidade inteira. E o que diz a Bíblia? Apocalipse 16:18-19. Houve um grande terremoto e a grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram. Irmão,
João está falando de um colapso urbano global. Não é apenas uma cidade, são as cidades das nações. Megacidades desabando ao mesmo tempo, e a única forma de escapar disso é obedecer à ordem. Saia dela antes que seja tarde demais. E agora quero-te fazer uma pergunta muito direta. Se você realmente crê que essas palavras são verdadeiras, que Jesus e João falavam da nossa geração, então quero que comente agora: eu sairei da Babilónia enquanto ainda há tempo. Esse comentário não é apenas um gesto, é um compromisso, uma declaração de fé, um passo rumo à obediência. Porque, meu irmão, vamos falar do terceiro lugar mais perigoso para estar durante a tribulação. E este é o mais surpreendente de todos. E há algo ainda mais profundo neste aviso. João descreve que os reis da terra, os mercadores e os que se enriqueceram com o luxo de Babilônia ficarão olhando longe, aterrados, enquanto tudo o que construíram é destruído. Dirão: ai, ai, daquela grande cidade por quem uma hora foi destruída. Não tentarão ajudar? Não salvarão ninguém, apenas observarão o colapso impotentes, porque a destruição será tão rápida e absoluta que não haverá tempo de reagir. E aqui está o detalhe que torna tudo isso pessoal. João viu que dentro dessas cidades também estavam os servos de Deus. Por isso a ordem é: saí dela, povo meu. Não é uma mensagem para os ímpios, mas para o povo de Deus, pessoas que conhecem a verdade, mas que ainda vivem em sistemas que vão cair. Você consegue imaginar a tristeza de alguém que ouviu esse aviso a vida inteira, mas os ignorou? Que pensou que era exagero, que acreditou que tinha mais tempo, que se acomodou no conforto da cidade moderna e quando tudo colapsar perceberá que ficou preso no pior lugar possível? E sabe o que é mais incrível? O aviso para sair não é isolado. A Bíblia mostra que, assim como Deus tirou Ló de Sodoma antes da destruição, Ele está chamando o seu povo para sair desses sistemas antes que seja tarde demais. É exatamente o mesmo padrão. Em Gênesis 19, os anjos dizem a Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na iniquidade da cidade. E quando ele hesita, os anjos literalmente o tomam pela mão e o tiram de lá. Jesus nos disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Porquê? Porque ela saiu de Sodoma, mas seu coração ainda estava preso lá. Olhou para trás e foi destruída. Isso é um aviso para nós. Não basta sair fisicamente. É preciso cortar os laços emocionais com o sistema de Babilônia, deixar de desejar os prazeres, o conforto e a segurança ilusória que ele oferece. Agora vem algo que vai te arrepiar. Apocalipse 6,15 descreve que os reis, poderosos, ricos e todos os grandes da terra tentarão se esconder em cavernas e montanhas, dizendo: escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Estarão tão desesperados que implorarão que as pedras caiam sobre eles. Isso mesmo. Mesmo com todos os recursos do mundo, com acesso aos melhores abrigos, perceberão que nada os protege da ira de Deus. Isso destrói completamente a ilusão de que bunkers, fortalezas e tecnologia garantiram a sobrevivência. Porque a tribulação não será apenas um tempo de colapso humano, será um tempo de juízo divino. E não há refúgio no mundo que possa proteger alguém da mão do Todo-Poderoso. Mas Deus, em sua misericórdia, está nos dando o mapa de fuga. Ele diz: saí dela, povo meu, e mais do que isso nos oferece um lugar de refúgio verdadeiro. Apocalipse 12:6 nos diz que a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentem por 1,26 dias, 3 anos e meio de proteção sobrenatural. É como se Deus nos dissesse: se você me ouvir agora vai escapar, mas se esperar o caos começar será tarde demais. E isso não é novo. Deus sempre fez assim. Avisou a Noé antes do dilúvio. Avisou a José antes da fome no Egito, avisou a Ló antes do fogo de Sodoma e agora nos adverte antes da tribulação. E aqui vai algo que pode mudar sua vida. Você não precisa ter todos os detalhes do plano de Deus. Só precisa obedecer à instrução que ele já deu. Jesus não explicou como seria o deserto. Apenas disse: fujam para os montes. Deus não explicou a Noé todos os detalhes sobre como os animais entrariam na arca. Apenas disse: constrói. Ló não sabia o que ia acontecer nas montanhas, só sabia que tinha de sair de Sodoma. A obediência simples salva vidas, a fé em ação é o caminho para o resgate, e você, irmão, deve decidir se vai confiar mais na voz de Deus ou nos sistemas que estão prestes a cair. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas sua segurança física.
É sua fé, sua confiança, sua preparação espiritual? Se Jesus dissesse agora, sai dela, você obedeceria imediatamente ou hesitaria? Tentaria racionalizar, planejar, adiar? Este é o momento de alinhar seu coração com o céu, de tirar os olhos de Babilônia e colocá-los no Salvador, porque só há um lugar seguro quando tudo isso começar a acontecer, o centro da vontade de Deus. E ele já começou a mostrar o caminho. Agora vem algo que te impactará profundamente, porque não estamos falando apenas de geografia, mas de idolatria moderna. Existe um terceiro lugar, uma armadilha disfarçada, onde milhões estão colocando sua confiança sem perceber que será o cenário mais perigoso da tribulação. Os bunkers subterrâneos, os esconderijos construídos com a falsa esperança de que será possível sobreviver, confiando em estruturas feitas por mãos humanas. Apocalipse 6, 15-17 descreve um momento aterrador. Diz que os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, os escravos e os livres todos, sem exceção, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. E o que dirão? Cai sobre nós, montes. Esconde-nos da presença daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Irmão, você pode imaginar isso? Gente com poder, influência, tecnologia de ponta, acesso a recursos quase ilimitados e ainda assim apavorados, implorando que as rochas os majem, porque o juízo de Deus os alcançou até ali. Isso revela uma verdade que muitos ignoram. Não existe profundidade suficiente na terra que esconda alguém da presença do Todo-Poderoso. Não há estrutura feita por engenheiros que suporte o peso da ira de Deus. E sabe o que é ainda mais impressionante? O que parecia segurança se torna prisão. O que foi construído como refúgio se transforma em câmara de tormento, porque esses bunkers não foram feitos com a presença de Deus, mas baseados no medo. Foram planejados por quem confia no homem e não no Senhor. Jeremias 17:5 diz: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Você nota o quão extraordinário é isso? Jesus disse em Mateus 24:18: Quem estiver no terraço, não desça para tirar algo de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para pegar sua capa. Isso é o oposto da lógica do bunker. O bunker é o símbolo da preparação humana. Vou guardar, armazenar, construir-me, proteger com minhas próprias forças. Mas Jesus nos chama a uma fé viva, imediata e dependente do Pai. Uma fé que obedece sem saber o próximo passo, que corre aos montes, confia na provisão divina e não olha para trás. E se você acha que isso é apenas figura de linguagem, lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles não tinham bunkers, não tinham armazéns, nem sequer pão guardado para o dia seguinte. Mas tinham algo que o bunker não pode oferecer: o maná do céu, a nuvem que os guiava dia e o fogo que os protegia de noite, a água que brotava da rocha, tinham a presença de Deus caminhando com eles. E é exatamente isso que Deus fará de novo. Em Apocalipse 12:6 está escrito: a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem por 1,26 dias. 3 anos e meio de provisão sobrenatural, alimento, proteção, direção, não por meios humanos, mas diretamente das mãos de Deus. Agora, presta atenção a algo que vai te arrepiar. Esses lugares de refúgio já existem, já estão preparados. Deus já os estabeleceu e não vai te dar o mapa completo agora, mas terá a instrução exata no momento certo, se você estiver sensível à sua voz. Por isso Jesus disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas para ouvir essa voz você precisa se desconectar do ruído de Babilônia, precisa silenciar os gritos do medo, da ansiedade, da autossuficiência, precisa aprender a depender da palavra do Senhor, porque no dia da tribulação não serão os recursos que te salvarão, será a obediência. Agora, entende porque Jesus comparou os dias finais com os dias de Noé e de Ló? Nos dias de Noé todos viviam normalmente comendo, bebendo, casando-se até que veio o dilúvio. Nos dias de Ló também plantavam, vendiam, construíam até que choveu fogo do céu. E o mais forte, Ló teve de ser literalmente arrastado para fora de Sodoma pelos anjos porque hesitou. Sabe o que isso significa? Que até os justos podem hesitar quando estão muito apegados à segurança ilusória do mundo. E por isso Jesus disse: Lembrai-vos da mulher de Ló,
porque ela olhou para trás e morreu. Não olhe para trás, não deseje o conforto de um sistema condenado. Não confie na sua capacidade de se preparar. Confie na voz do pastor. Siga para os montes, fuja para o deserto. Vá ao lugar onde a presença de Deus te espera, porque o tempo está-se acabando. E se você compreende a urgência desse aviso de Jesus, quero-te fazer um convite direto, claro, sem rodeios. Inscreva-se neste canal, mas não é só clicar por clicar, é um ato simbólico e profético. É como marcar a porta com o sangue do Cordeiro no Êxodo. É declarar: estou prestando atenção aos avisos de Deus, e aqui vai a minha promessa para você. Todos os inscritos receberão em primeira mão novos estudos reveladores que te prepararão para discernir os tempos, ouvir a voz de Deus e saber como agir quando tudo começar a desmoronar, porque quem está vigilante não será pego de surpresa. Inscreva-se agora. É a sua forma de dizer: estou atento, estou-me preparando com fé e não com medo. E algo me toca profundamente quando penso no que Jesus fez por nós ao deixar esse aviso. Ele não precisava fazer isso. Poderia simplesmente permitir que o juízo viesse e que cada um colhesse o que semeou. Mas escolheu alertar, escolheu deixar sinais, escolheu nos mostrar o caminho da fuga segura. Isso não é um juízo frio, é o amor intenso de um pai que clama: sai daí, meu filho, vem aos braços do pai antes que caia o fogo. Mas sabe o que é mais triste? Que apesar de todos esses avisos, a maioria das pessoas vai ignorá-los. Continuarão vivendo como se nada estivesse acontecendo, rindo, trabalhando, planejando viagens, investindo no que está prestes a desabar, exatamente como nos dias de Noé. E quando a porta da arca se fechar, baterão, gritarão, implorarão, mas será tarde demais, irmão. Não quero que isso aconteça com você. Por isso te peço, com toda a sinceridade, clica no botão de gostei agora. Não é só para fortalecer este vídeo, é para que o algoritmo envie esta mensagem urgente a mais pessoas. É para que mais gente desperte, para que mais irmãos tenham acesso a essas verdades antes que o tempo acabe. Pense comigo, cada gostei é como um alarme que se espalha, um alerta espiritual que ressoa nos 4 pontos cardeais. E pode ser que alguém veja este vídeo por causa do seu gesto e sua vida seja transformada por completo. Pode ser que alguém se arrependa, que alguém volte a ler a Bíblia, que alguém decida sair de Babilônia enquanto ainda há tempo. E se você já está despertando, se o Espírito Santo está ardendo em você agora com tudo isso, então use este momento para tomar uma decisão. Comece a se preparar espiritualmente, comece a se desconectar emocionalmente das coisas deste mundo. Comece a investir tempo na palavra, na oração, na comunhão com outros que estão vigiando. Porque Jesus foi claro: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Mateus 24:42. E o vigilante não dorme, o vigilante não se distrai, o vigilante não vive como os demais. Vive com os olhos no céu e os pés firmes na rocha. E essa rocha é Cristo. Agora vem algo fascinante. Quando Jesus falou sobre esses tempos finais, ele não estava sendo simbólico. Sabia exatamente o que falava. E isso fica claro quando nos dá outro aviso geográfico impressionante. Jerusalém. Sim, a mesma cidade onde foi crucificado, a cidade onde tudo começou, mas que também será o cenário final da maior batalha espiritual da história. Em Zacarias 14:1-2 está escrito: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão repartidos no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Nota isso, todas as nações contra uma só cidade. Isso não é política, é cumprimento profético. É o grande confronto entre o trono de Deus e o trono da besta, entre a nova Jerusalém e a Babilônia caída. E Lucas 21:20 confirma: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. De novo, não é uma sugestão, é um alerta geográfico claro. Jesus nos diz: quando isso acontecer, fujam. Não fiquem, não hesitem. E aqui está a chave de tudo isso. Jesus está nos preparando para reconhecer os momentos corretos, os lugares corretos, as ações corretas. Mas só quem está ouvindo sua voz agora saberá como agir depois. Por isso ele disse em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não é questão de saber muito, é questão de estar sensível, de ter o coração alinhado, de obedecer ainda que não faça sentido, como Noé, que construiu a arca antes de ver uma única gota de chuva, como Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia.
como Moisés, que desafiou o maior império da terra, armado apenas com um cajado e uma palavra. E esse tipo de fé é o que Deus está buscando agora, fé que move, que responde, que confia, que age, porque quando começar a tribulação, não haverá tempo para correr a estudar as profecias. O tempo de aprender é agora, o tempo de obedecer é agora, o tempo de se posicionar é agora. E você, irmão, está ouvindo essa voz? Está sentindo o chamado? Pronto para responder como Isaías e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque o que vem vai exigir tudo de nós. Mas quem estiver firme em Cristo atravessará este deserto e chegará ao lugar que Deus preparou. E sabe o que mais me fascina em tudo isso? Que, apesar de tanto juízo, dor e colapso, Deus continua traçando um caminho de resgate para os que o buscam de coração. Não é um caminho fácil, não é o caminho da maioria, mas é o único caminho seguro, porque esse caminho não depende de governos, nem de tecnologia, nem de sorte. Só depende de uma coisa: obediência. Pense, irmão, quando Deus mandou os israelitas marcarem as portas com sangue no Egito, parecia loucura para os de fora. Mas foi esse gesto de fé que fez o anjo da morte passar por cima de suas casas. Um ato simples, um sinal de que ali havia alguém que confiava mais na palavra de Deus do que no senso comum humano. Hoje a marca não é sangue nas portas, hoje a marca é a decisão que você toma no seu coração. É a separação do sistema que está caindo. É o abandono de Babilônia, é a ruptura com a falsa segurança das cidades, é a preparação espiritual diária em oração, em vigilância, em comunhão com o Espírito Santo. E há mais, irmão. A Bíblia diz que haverá um povo que escapará, um povo que estará escondido sob as asas do Altíssimo. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas esta promessa é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para quem vai à igreja uma vez por mês. Não é para quem conhece a Bíblia só de ouvir falar. É para quem vive na presença, para quem tem vida com Deus, não apenas informação sobre Ele. E deixa-te contar algo que pode te dar arrepios. Apocalipse 13 fala da marca da besta. Diz que ninguém poderá comprar nem vender sem ela. Irmão, estamos vendo isso se desenvolver diante de nós. Controle digital total, sistemas de pagamento centralizados, moedas digitais estatais. Se vê o cenário se formando, não é teoria da conspiração, é profecia em execução. Mas o que diz Apocalipse 14 contra 9 até 10? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Isso é muito sério. Quem receber essa marca, quem se submeter a esse sistema, estará selando sua condenação eterna. Não há volta, não há arrependimento, não há misericórdia. E porquê é que te digo isso agora com tanta intensidade? Porque o engano será tão convincente, tão sedutor, tão bem embalado, que até os escolhidos poderiam ser enganados, se possível fosse. Por isso Jesus advertiu: vigiai e orei. O que perseverar até o fim será salvo. A perseverança não é passiva, é a resistência, posicionamento, firmeza. É não negociar a fé, não ceder ao medo, não se render à pressão. E tudo isso começa agora, não quando os eventos começarem a acontecer, mas hoje, no silêncio do seu quarto, na sua decisão diária de buscar o rosto de Deus. Por isso te imploro, em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Use suas redes, envie por mensagem, mostre aos seus familiares, porque cada alma alertada pode ser uma vida salva do sofrimento que vem pela frente. E preste atenção, Deus não nos deu essas profecias para nos assustar, Ele nos deu para nos preparar para que, quando virmos essas coisas acontecerem, saibamos que Ele já havia dito, que tudo está sob seu controle, que nada escapa ao seu plano e que, mesmo em meio à tribulação, Ele continua sendo o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Sabe porquê? Porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim. Ele não prometeu que não haveria lutas, mas garantiu que estaríamos seguros nele. Não disse que seria fácil, mas assegurou que a vitória seria nossa e Ele não mente. Então, meu amigo, prepare-se, mas prepare-se da maneira correta, não com medo, e sim com fé. Não com desespero, mas com confiança. Não com planos humanos, mas com direção divina. Porque o que vem vai sacudir o mundo, mas você só poderá recorrer a quem estiver firme na rocha. E que rocha é essa? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, que voltará em glória e que reinará para sempre. E ele está dizendo agora: saí dela, povo meu, ouça, obedeça, viva. E talvez agora você esteja se perguntando: mas o que eu faço a partir daqui? Como posso realmente me preparar para tudo isso, irmão? Essa é a melhor pergunta que você poderia fazer, porque Deus não nos deixa na escuridão. Ele não apenas nos alerta, também nos instrui. E se você tem o coração aberto e os ouvidos atentos, o Espírito Santo te mostrará o próximo passo. A primeira coisa que você deve entender é que a preparação começa por dentro. Não adianta se esconder fisicamente se você está exposto espiritualmente. Jesus disse em João 3: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é uma mudança exterior, é uma transformação interior, uma vida nova, um coração novo, um destino novo. Você precisa nascer de novo. E isso acontece quando você reconhece que precisa de um Salvador. Quando confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10 contra a Nova Segura. Serás salvo. E quando você é salvo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Torna-se seu conselheiro, seu guia, seu protetor. A partir daí, você começa um caminho e nesse caminho o combustível é a palavra de Deus. Irmão, leia a Bíblia não como um livro religioso, mas como um manual de sobrevivência espiritual. Cada página contém códigos de sabedoria eterna. Cada versículo é como um mapa que aponta o único refúgio verdadeiro, a presença do Senhor. Você precisa conhecer as Escrituras, porque durante a tribulação muitos serão enganados por sinais e maravilhas, e só quem conhece a verdade poderá resistir ao engano. Lembra de Mateus 24? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. E sabe o que mais você precisa fazer? Desenvolver uma vida de oração. Não falo de repetir palavras memorizadas, falo de um relacionamento real com Deus. Jesus disse em João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e só ouve quem tem intimidade, quem separa tempo, quem silencia o mundo para ouvir o céu. Na tribulação não haverá tempo para rezas memorizadas. Você precisará de direção imediata. Precisará saber se deve ir, ficar, esperar ou agir. E essa direção só virá se você já estiver acostumado a ouvir a voz do pastor. E aqui há outro ponto vital. Você não pode enfrentar isso sozinho. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você precisa estar cercado de irmãos que também estão vigiando, que também crêem na palavra, que também estão dispostos a obedecer a Deus. Acima de tudo, isso é mais do que comunidade, é aliança, resistência espiritual, apoio nos dias difíceis, força para continuar quando tudo parecer desmoronar. Deus sempre trabalha com um remanescente unido com um povo que caminha junto, ora junto, chora junto, vence junto. E agora vem algo que te impactará. Você precisa treinar sua fé desde já. Não espere a crise para aprender a confiar. Comece hoje a depender da provisão de Deus. Comece hoje a entregar suas preocupações em suas mãos. Comece hoje a tomar decisões que demonstrem que você confia mais em Deus do que nos homens. Jesus disse em Mateus 6, 25: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E no versículo 33 completa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse que tudo seria fácil, mas prometeu que tudo seria provido e o suprimento de Deus não falha. Irmão, a preparação espiritual é o melhor investimento que você pode fazer agora, porque enquanto o mundo corre atrás de uma segurança passageira, você estará buscando o reino que nunca será abalado. Enquanto uns colocam sua esperança em governos, ciência e tecnologia, você confiará no Deus que fez os céus e a terra. E quero fechar esta parte com uma pergunta que deve ressoar no seu coração. Se tudo colapsasse hoje, se o sistema financeiro caísse, se as cidades entrassem em caos, se começasse a perseguição, você estaria pronto? Não financeiramente nem logisticamente, mas espiritualmente. Pronto para ouvir a voz de Deus e obedecer de imediato? Porque a Bíblia é clara: quem tem ouvidos, ouça, e quem tem fé, caminhe. Jesus disse que nos mostraria o caminho, mas só quem estiver pronto para segui-lo verá a glória. Então decida hoje,
decida agora e viva como alguém que crê nas palavras do Mestre, porque ele não falha e o que prometeu cumprirá. E o que ele prometeu é tão extraordinário que mal podemos imaginar. Prometeu um resgate, prometeu refúgio, prometeu sustento e, mais do que isso, prometeu que os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Irmão, isso não é simbólico, é real, literal e está muito mais perto do que a maioria pensa. Mas aqui vai algo em que talvez você nunca tenha pensado. O maior risco durante a tribulação não será externo. Não será o colapso do sistema, não serão os terremotos, guerras ou doenças. O maior risco será o engano, porque virá disfarçado de solução, virá como uma falsa luz em meio à escuridão. Chegará por meio de líderes carismáticos, sistemas que prometem paz e segurança, movimentos que falarão em nome da unidade global. Mas o apóstolo Paulo já advertiu em 2 Tessalonicenses 2. 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E no versículo 9 diz que a vinda desse iníquo será com todo poder e sinais e prodígios de mentira, por obra de Satanás. Ou seja, irmão, o engano não virá com aparência de mal, virá com aparência de verdade, com soluções, com promessas, com palavras doces, mas tudo será casca, por dentro, morte. E Jesus deixou um filtro simples para identificar o engano. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. Se o fruto não é obediência à palavra, se não há arrependimento, santidade e verdade, então é engano. Não importa quão bonito pareça por fora. Por isso precisamos do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. João 16,13 diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Sem Ele não há discernimento. Sem Ele ficamos vulneráveis ao engano. E, irmão, não há tempo a perder. Se você ainda não está cheio do Espírito, este é o momento, não amanhã. Agora, peça a Deus. Enche-me, Senhor. Guia-me. Abre meus olhos. Mostra-me o que é verdadeiro. Livra-me do engano e Ele responderá, porque prometeu dar o Espírito aos que pedirem. Lucas 11:13. E aqui há algo muito importante. Durante os últimos dias, o Espírito Santo não apenas revelará a verdade, mas também dará direção prática. Indicará quando você deve sair de um lugar, quando ficar, quando falar, quando calar. Será como a coluna de nuvem no deserto, guiando os passos do povo de Deus com segurança. Mas para isso é necessária sensibilidade. E a sensibilidade não se constrói em um dia. Cultiva-se na intimidade diária, na oração constante, no silêncio da alma, na submissão à vontade de Deus. Por isso, agora é o momento de fortalecer o seu espírito, porque quando começarem a soprar os ventos não haverá tempo para construir fundamento, só permanecerá firme quem já estiver alicerçado. E lembre-se, Jesus disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do Pai. Mateus 7:21. Ou seja, não é questão de aparência, é questão de obediência. Não é questão de título, é questão de relacionamento. E esse relacionamento deve ser real, vivo, constante. Se você sente que se afastou, que está frio espiritualmente, que perdeu o foco, este é o chamado de Deus para que você volte. Volte hoje, volte agora, porque Ele está de braços abertos e sua promessa permanece. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Agora, amigo, depois de tudo isso, quero que você pare um momento e reflita. Com tudo o que você ouviu, dá para sentir a urgência do céu. Percebe que já não é tempo de viver como se nada estivesse acontecendo? Que já não se podem ignorar os sinais? Que o relógio profético está quase em zero? Então, se você entendeu a seriedade desta mensagem, quero-te fazer um pedido muito simples. Compartilhe este vídeo, envie a alguém que você ama, publique em suas redes sociais não porque eu peço, mas porque esta mensagem pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguém. Cada vez que você compartilha está dizendo: não vou ficar calado, vou soar o alarme. Você se torna uma sentinela como em Ezequiel 33, aquele que vê o perigo e adverte o povo. E se esta mensagem te tocou, te despertou, acendeu algo no teu espírito, então deixa aqui nos comentários. Não confiarei no sistema, confiarei na palavra de Deus. Essa declaração é um ato de fé, um posicionamento, uma marca espiritual. E creio que cada pessoa que declarar isso com sinceridade será fortalecida pelo Senhor para resistir nos dias vindouros. Porque, irmão, no final só há uma coisa que permanecerá firme:
a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão, e quem estiver firme nelas jamais será abalado. E sabe o que me maravilha ainda mais em tudo isso? Que, apesar do que vai acontecer, juízos, colapsos, perseguições, Deus segue formando um povo forte, puro, preparado, um povo que não será confundido, que não se venderá, que não se curvará diante do sistema, que não aceitará a marca, que não trocará a glória eterna por um conforto passageiro, um povo que, mesmo pressionado por todos os lados, permanecerá fiel até o fim. Esse povo é chamado remanescente fiel, aqueles que seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 14:4. Não seguirão a maioria, nem os ventos das redes sociais, nem as modas religiosas. Seguirão a voz do Mestre, seguirão a direção do Espírito, seguirão a verdade ainda que estudo. E deixa-eu-te dizer algo forte. Se você está ouvindo esta mensagem, se o seu coração arde, se o Espírito Santo testifica dentro de você que isto é real, então você faz parte desse povo. Você não foi escolhido para se esconder, para se calar, para fugir. Você foi escolhido para resistir, para manter-se firme, para ser luz em meio ao caos. Mas, para isso, você deve se levantar agora, sacudir o sono espiritual, tirar os olhos das distrações, desconectar-se do mundo e reconectar-se com o céu. Deus está separando os seus, está marcando os que não se curvarão, está enchendo os vasos que usará nos dias mais escuros da história. E esta é a nossa hora, irmão. A hora de tomar posição, a hora de arder com paixão por Jesus, a hora de deixar o superficial e buscar a profundidade do Espírito. Porque quando começar a tribulação, não haverá meio termo, não haverá espaço para religiosidade morna, ou você estará cheio do Espírito Santo, ou será devorado pelo engano. Por isso Jesus disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:16, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Duro? Sim. Mas é a realidade. Ou você está firme, ou será cuspido, ou está preparado, ou será pego de surpresa, ou tem o azeite cheio, ou ficará de fora da festa como as virgens imprudentes, e o azeite é símbolo do Espírito. Isso quer dizer que a preparação não é só intelectual, não é apenas estudar profecias, é viver com o Espírito, andar com Ele, ouvir sua voz, obedecer sua direção, estar cheio a cada dia, porque o Espírito é quem te dará discernimento, força, coragem, resistência e, sobretudo, fé inabalável. E agora chega o momento de fazer algo muito pessoal. Quero que você feche os olhos por um instante e fale com Deus. Não precisa ser bonito, nem elaborado, só precisa ser verdadeiro. Diga: Senhor, ouvi tua voz, recebi teu aviso, quero obedecer. Ajuda-me a estar pronto, fortalece-me, livra-me do engano, enche-me com teu Espírito. Não quero ser pego de surpresa, quero estar no centro da tua vontade. E se você orou com sinceridade, irmão, saiba que o céu ouviu. A palavra diz em 2 Crônicas 16:9: Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus se mostrará forte na sua vida, te dará sabedoria, te dará direção, te preparará para tudo o que vem. E quero-te lembrar a promessa mais linda que Jesus fez aos que perseveram. Apocalipse 3:10: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vê isso? Ele não apenas estará contigo na tribulação, promete-te proteger dela. E ainda que você passe por tribulações agora ou até entre nos primeiros momentos da grande tribulação, tenha em mente que Ele tem uma saída, um lugar de refúgio, um plano individual, porque Deus não trabalha com massas, Ele trabalha com pessoas. Ele te vê, te conhece, sabe onde você mora e sabe exatamente como te livrar. Por isso a melhor coisa que você pode fazer agora é manter os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12 nos chama a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele começou a boa obra, Ele a terminará e ninguém pode impedir. Assim, irmão, não desanime, não se assuste, não se paralise pelo medo, porque aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E se você chegou até aqui, se o seu coração ainda bate forte com tudo isso, então lembre-se, você não está sozinho. Há um exército se levantando, há milhares de irmãos despertando, há um povo sendo selado e você faz parte disso. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te proteja
e te prepare, porque os dias são maus, mas a glória que está por vir será infinitamente maior. E que quando tudo isso passar e o Rei voltar em glória, possamos ouvir da sua boca: Bem-aventurado o servo quem, quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim. Amém.